que estão presentes aqui comigo em mais um vídeo e em mais um conteúdo aqui no meu canal do YouTube. Aleluias, glória a Deus. Eu já quero cumprimentar você que vai assistir esse vídeo, ou você que já está aqui presente comigo. Aleluias, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho de notificações para que o YouTube venha notificar todas as vezes que for postado live, vídeo de oração ou de palavra aqui no meu canal do YouTube, para que você receba todos os conteúdos. Aleluias. E você que está aqui, se for possível você compartilhar esta live, deixa Deus te usar como um missionário, um evangelista virtual da parte do Senhor Jesus Cristo, compartilhando. Então deixe Deus te usar, compartilhe esta live, seja um canal de bênção na vida de muitas e outras pessoas, porque assim como você foi alcançado, assim como este canal foi alcançado, ele também irá alcançar outras vidas através da sua inscrição, através do seu like, do seu comentário e da sua compartilhação, porque assim como você foi alcançado, foi através da vida de outra pessoa que compartilhou, que deixou um joinha e que comentou e se inscreveu aqui no meu canal. Aleluias, glória a Deus. Você que ainda vai assistir essa live, ou você que está entrando aqui juntamente comigo, deixa aí nos comentários o seu pedido de oração, pois no final da palavra eu estarei orando pela sua vida. Aleluias e glória a Deus. E o tema na palavra na qual eu venho trazer é: fui chamado por Jesus Cristo. Aleluias. Eu queria que você que está assistindo essa live repetisse juntamente comigo neste exato momento o tema desta palavra: fui chamado por Jesus Cristo. Aleluias. Mais uma vez, para que fixe no seu espírito, pois você tem que lembrar deste tema durante a palavra. Aleluias. Então repita juntamente comigo: fui chamado por Jesus Cristo. Aleluias e glória a Deus. Eu inicio esta palavra te dizendo: você foi chamado por Jesus Cristo. Você que está me assistindo agora foi separado pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Você já se fez essa pergunta? Você já se perguntou se Jesus Cristo te chamou? Se Jesus Cristo te separou para uma grande obra? Através dessa palavra você sairá com esta dúvida na sua mente, com esta pergunta respondida. Através dessa palavra você vai descobrir se realmente você foi chamado por Jesus Cristo, se realmente você foi separado para uma grande obra. E um conselho que eu te dou: não pule nem um segundo desta palavra, não adiante esta palavra para frente, para que você não se perca no tema, neste estudo. Aleluias. Então não passe essa palavra para frente. Não permita com que o inimigo te tire desta palavra. Não permite com que Satanás te tire a sua atenção. Coloque outra coisa no lugar da palavra, pois o Senhor irá fazer grandes coisas. E o nosso inimigo, Satanás, sabe que a palavra que será ministrada, que é o Evangelho de Cristo, tem poder para transformar a sua vida. Aleluias. E ele irá tentar se levantar contra esta palavra. Mas toda ação contrária de Satanás e seus demônios contra esta palavra está neutralizada agora. Está quebrado agora na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu já quero colocar esta palavra na tua presença. Pai, eu já quero repreender agora toda ação contrária de Satanás e seus demônios contra esta palavra.
Tudo que impede o meu irmão, tudo que impede a minha irmã de receber, de permanecer nesta palavra, eu já neutralizo agora todas as obras de Satanás, toda obra contrária, todo levante, todo peso, toda inquietação, toda distração, todo sono. Ó Pai, todas as pessoas que Satanás tenta se levantar para enviar ao encontro do meu irmão, da minha irmã, para que ela não receba esta palavra, pessoas que se levantam para mandar mensagem, para bater no portão, para que o meu irmão e a minha irmã não assistam essa palavra. Eu destruo agora toda obra de Satanás no mundo espiritual. Seja cancelado, seja repreendido, seja enviado para o abismo agora. Todo bloqueio, toda pedra de tropeço, todo impedimento agora eu envio para o abismo. Todos os demônios, ó Pai, que foi enviado contra essas pessoas que estão assistindo essa live agora, em nome de Jesus. E eu oro, Pai, para que o Senhor envie anjos de guerra agora, anjos com espada de fogo nas mãos, para guerrear a favor do meu irmão, para guerrear a favor da minha irmã, ó Pai. E eu já repreendo agora todo levante contra a internet desta pessoa, contra o celular, todo levante contra esta live, ó Pai, seja quebrado agora, seja repreendido agora, todo ataque, ó Pai, e contra-ataque contra esta palavra. Tudo que vem para distorcer, meu Pai, esta palavra diante dos ouvidos dos meus irmãos, das minhas irmãs, tudo que vem para roubar a revelação na mente, no espírito, ó Pai, desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo levante contra a minha vida seja repreendido agora. Toda tosse, ó Pai, que vem para me impedir de ministrar essa palavra, eu destruo agora. Eu cancelo agora, eu envio para o abismo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, mais da tua unção sobre esta palavra, mais da tua unção, ó Pai, sobre esta live. Ó Senhor, porquanto a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó Pai, a tua palavra também diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó Pai, a verdade é o Senhor Jesus Cristo, o Filho é o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nos revela o teu Filho através dessa palavra, nos revela, meu Pai, o teu propósito, a tua vontade, o teu querer. Eu abro meu coração para que o Senhor fale comigo, assim como o Senhor irá falar com o meu irmão. Assim, ó Pai, como o Senhor irá falar com a minha irmã, através dessa palavra, ó Senhor, sinta-se à vontade, nos conduza, nos direciona, abra os céus ao nosso favor, nós abrimos o nosso coração, para que o Senhor traga o teu refrigério, para que o Senhor traga a tua palavra, meu Deus, ao nosso encontro, nesta tarde de sábado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias e glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluias. Glória a Deus. Arabassuri anda alabachou. E esta palavra na qual eu venho trazer para a sua vida, irmãos, toda vez que eu vou orar, ou toda vez que eu vou gravar uma oração, uma live ou um vídeo, toda vez que eu vou fazer isso, aparece uma tosse. Quando eu não estou fazendo, ou quando eu estou trabalhando, ou até quando eu estou jantando, não aparece tosse. Eu não sinto vontade de tossir, mas toda vez que eu vou ler a palavra, que eu vou gravar uma live aqui para vocês, ou toda vez que eu vou orar, a tosse aparece. É espiritual. Aleluias, mas já está quebrado e cancelado agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Se você pode abrir a sua Bíblia, abra comigo em Gálatas, capítulo 1, verso 15 ao verso 16. Aleluias, Gálatas, capítulo 1, verso 15
ao verso de número 16, que diz assim, no verso de número 15: mas quando foi do agrado de Deus que me separou desde o ventre de minha mãe. Repita esta seguinte frase comigo: que me separou desde o ventre de minha mãe. Aleluias. Repita também comigo assim: e me chamou pela sua graça. Aleluias. E glória a Deus. Verso de número 16 diz assim: revelar seu filho em mim. Repita assim comigo: revelar seu filho em mim. Aleluias e glória a Deus. E mais adiante no verso 16 diz: a fim de que eu certamente o pregasse entre os gentios. De imediato não consultei carne e nem sangue. Repita-se comigo: de imediato não consultei carne e nem sangue. Aleluias. Mais uma vez, para que fixe na sua mente, e através dessa palavra, aleluias, glória a Deus, você verá o sobrenatural do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, de imediato não consultei carne e nem sangue. Aleluias e glória a Deus. Então, voltando para o início desta palavra, no verso 15, onde diz assim: mas quando foi do agrado de Deus que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça. Aleluias. Então vamos entender esse contexto. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo assim, aqui é o apóstolo Paulo falando: mas foi do agrado de Deus que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça. Aleluias. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que foi do agrado de Deus que o separou desde o ventre da mãe dele e o chamou pela sua graça. Aleluias. Então, ou seja, quem é o apóstolo Paulo? Para vocês que não conhecem ainda, o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, o nome dele era Saulo. E ele era um dos maiores homens que seguia toda a lei à risca. Então o apóstolo Paulo, ele era um fariseu que seguia a lei de Moisés, os estatutos de Deus, as ordenanças de Deus à risca. O apóstolo Paulo perseguia os cristãos. O apóstolo Paulo, ele matava os cristãos. O apóstolo Paulo ateava fogo nos cristãos para fazer eles como de poste durante a noite nas cidades. Este era o apóstolo Paulo antes de ser apóstolo. Ou seja, este era Saulo antes de ter um encontro com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Este era Saulo, o homem que pecava contra Deus. O homem que perseguiu o próprio Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Este era o apóstolo Paulo, um homem pecador antes de ser apóstolo. E aqui, assim que ele já foi levantado como apóstolo, ele diz em Gálatas capítulo 1, verso 15: mas quando foi do agrado de Deus que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça. Aleluias. Eu inicio esta palavra te dizendo: foi do agrado de Deus você estar aqui comigo nesta live. Foi do agrado de Deus neste sábado, às 15 horas e 52 minutos, você está aqui nesta live, ao vivo no meu canal do YouTube, ouvindo esta palavra. Aleluias. Foi do agrado de Deus, assim como o apóstolo Paulo estava dentro do ventre da mãe dele e foi separado por Deus, assim foi na sua vida e assim será na sua vida. Antes de você nascer, assim quando você estava dentro do ventre de sua mãe, o Senhor te chamou para esta palavra aqui comigo no meu canal do YouTube.
E foi do agrado de Deus você estar assistindo essa live. Não foi do agrado seu. Não foi do seu próprio agrado você estar aqui comigo. Aleluia, aleluias. Glória a Deus. Foi o Senhor que separou este sábado para que você receba esta palavra. Então o apóstolo Paulo está dizendo que não foi do agrado, não foi da vontade dele ser apóstolo. Aleluias. Mas foi do agrado de Deus que separou ele antes dele ter nascido, antes dele ter saído dentro do ventre materno da mãe dele. Aleluias. Glória a Deus. Eu estou querendo dizer, muitos ensinam que para você ser separado por Deus, para você ser servo de Deus, para você ser chamado por Deus, você tem que ser bom. Você tem que cumprir todos os mandamentos para você ser chamado por Deus. Se você for bom o suficiente, se você não pecar contra Deus, aí sim você está aprovado, classificado e escolhido e separado para servir ao Senhor. Este é o ensinamento que muitos pregam por aí. Este é os ensinos que muitos ensinam por aí. Aleluias. Glória a Deus, mas nós estamos vivendo um tempo da graça, do Evangelho de Cristo, mas muitos ainda se levantam contra esse ensinamento, muitos se levantam contra este Evangelho, aleluia, mesmo que está escrito, muitos não acreditam, muitos dizem que não importa, você vai ter que cumprir para ser chamado por Deus, aleluia, e nós acabamos de descobrir que o apóstolo Paulo perseguiu o próprio Cristo. O apóstolo Paulo matava os cristãos, mas mesmo assim o Senhor separou ele antes dele nascer. Mesmo assim o Senhor chamou ele por intermédio da graça e não por intermédio da lei. Aleluias. Glória a Deus. E eu irei provar dentro da palavra do Senhor, lá em Jeremias capítulo 1, verso 5. Jeremias capítulo 1, verso 5. Se você quiser abrir sua Bíblia juntamente comigo, pode abrir. Em Jeremias capítulo 1, verso 5. Aleluias e glória a Deus. Então em Jeremias capítulo 1, verso 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Aleluias. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele era um homem que perseguiu o próprio Cristo. Ele era um homem que matava os cristãos. Mas mesmo assim, assim como nós lemos em Gálatas, que antes do apóstolo Paulo ter nascido, o Senhor separou ele e chamou ele por intermédio da graça. Então, se aqui está dizendo que antes que eu te formasse, aleluias, essa palavra é para você. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, aleluias. Glória a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo matou os cristãos, o apóstolo Paulo perseguiu o próprio Cristo, mesmo assim o Senhor separou ele, mesmo assim o Senhor chamou ele pela graça. Ou seja, se o Senhor separou ele antes dele nascer, o Senhor sabia que ele ia perseguir o próprio filho dele, que o apóstolo Paulo ia perseguir o próprio filho de Deus. O Senhor sabia que o apóstolo Paulo ia matar. O Senhor sabia que o apóstolo Paulo ia pecar contra o próprio Deus, mas mesmo assim o Senhor separou ele, mesmo assim o Senhor chamou ele pela graça dele. E muitos estão ensinando aí, por aí, uns ensinos que para você ser separado por Deus, você não pode pecar contra Deus. Ou seja, para que você não entenda errado o que eu estou dizendo, para você ser separado por Deus, você não tem que ser uma pessoa ruim. Aleluias. Eu não estou pregando que para você ser chamado e escolhido por Deus pela graça, você não tem que viver no pecado. Ou seja, eu estou dizendo que se você não conseguiu ficar sem pecar, o sangue de Jesus te purifica. Mesmo assim você é chamado. Aleluias. Glória a Deus. Muitos ensinam, se você não jejuou, se você não orou, se você não leu a palavra hoje,
você não está apto, selecionado e aprovado para ser usado por Deus. Mas antes, aleluias, aqui está dizendo em Jeremias, capítulo 1, verso 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes de você pecar, o Senhor já sabia que você ia pecar. Antes de você nascer, o Senhor já sabia que você não ia orar hoje, que você não ia buscar hoje. Mas mesmo assim, antes que saístes do ventre materno, te consagrei. Aleluias! Então antes de você ser formado, o Senhor já te conhecia. O Senhor sabia que você ia pecar. O Senhor sabia que você não ia dar conta de buscar. O Senhor sabia que você não ia ser bom o suficiente. Mas mesmo assim Ele te consagrou. Aleluias! Glória a Deus! Ou seja, o Senhor te consagrou para a lei de Moisés, para você cumprir a lei de Moisés, ou o Senhor te consagrou por intermédio da graça do Senhor Jesus Cristo? Aleluias! Glória a Deus! Você está entendendo? Então, para você ser usado, mesmo que você não orou, não depende de você para você ser usado. Mesmo que você não buscar o Senhor, não depende de você, mas dependeu da graça do Senhor Jesus Cristo, ou seja, do próprio Cristo. Aleluias! Será que você está entendendo o que o Senhor está te dizendo através dessa palavra? Muitos estão afastando da obra do Senhor, muitos estão deixando de buscar, pois pensam que pelo pecado que cometeu, por não conseguir ficar sem pecar, o Senhor não irá mais salvar, o Senhor não irá mais usar. Quantas pessoas estão indo para a obra, oprimidas por obras de Satanás, tristes, depressivas, por não estar conseguindo ter uma vida de santidade com Deus. Aleluias! Para você ter essa vida de santidade com Deus, não é cumprindo a lei, é crendo na justificação pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é tudo. Uma vez que você crê nessa justificação, você pode servir na presença do Senhor sem acusação nenhuma. Você tem liberdade para entrar no Santíssimo Lugar com liberdade, de cabeça alta. Pois se dependesse de você, aleluias, para servir, para pregar, para curar, a obra do Senhor Jesus Cristo seria em vão. Aleluias, glória a Deus. Abra comigo rapidamente em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso de número 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser um apóstolo, consagrado para o Evangelho de Deus. Aleluias! Então o apóstolo Paulo, mesmo perseguindo a Cristo, mesmo matando os cristãos, ele foi chamado e consagrado para ser um apóstolo. Ei, mesmo você pecando, o Senhor já sabia. Mesmo você não orando, o Senhor já sabia. Aleluias! Glória a Deus. Mesmo você falhando, o Senhor já sabia. Mesmo assim, Ele não deixou de chamar você para ser consagrado ao Evangelho de Cristo. Aleluia. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele caiu, ele falhou, ele perseguiu a Cristo, matou os cristãos. Deu uma travada aqui, mas já voltou. O apóstolo Paulo perseguiu, matou os cristãos, perseguiu o próprio Cristo, mas mesmo assim ele foi chamado e consagrado para o Evangelho de Cristo. Você está entendendo que para você servir a Cristo, para você ser chamado, assim como estava escrito no tema desta palavra, para você ser chamado, para você ser separado por Cristo, para a obra de Cristo, não depende de você, pois o apóstolo Paulo não fez nada para ser chamado por Deus. O apóstolo Paulo apenas teve um encontro com Jesus. E a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo, que você tem revelação de Cristo, que você tem um encontro com Cristo, você tem a incumbência de revelar Cristo na vida das pessoas. Ou seja, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo, tem a revelação genuína da obra de Cristo, você já está capacitado, aleluias, para a obra de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Cristo,
ele já foi fazer a obra. Que obra? Ele foi dar testemunho. Aleluias. Em Atos diz que ele pregava que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente é Filho de Deus. E o apóstolo Paulo dava testemunho do que Jesus fez na vida dele. Esta é a obra que você tem que fazer. Você tem que dar testemunho que pela fé Jesus te salvou. Pela fé Jesus te justificou. Pela fé você é salvo. Pela fé, aleluia, você tem que pregar que pela fé o seu irmão que está sobre condenação, que não consegue buscar a Deus, pois pregaram maldição para ele, pela fé ele já está justificado. Esta é a obra que Jesus te chamou. Esta é a obra que Jesus está preparando para você através dessa palavra. Aleluias. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. E o verso de número 16 diz assim: revelar seu filho em mim, a fim de que eu certamente o pregasse entre os gentios. Aleluias. Ou seja, os gentios são todos aqueles que não são chamados, que não são os escolhidos por Deus. Aleluias. Então um dia você era um dos gentios que não estava com Deus. E um desses, como o apóstolo Paulo, foi enviado para dar testemunho que realmente Jesus é o Filho de Deus. Aí você teve um encontro, assim como eu tive um encontro, você teve um encontro. E com o meu testemunho, com o seu testemunho, nós começamos a fazer a obra. Nós começamos a dar testemunho de Cristo. E hoje eu estou aqui, hoje você está aí. Aleluias. E mais adiante diz: de imediato não consultei carne e nem sangue. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando. Assim que o Senhor chamou ele, aleluias, glória a Deus, irmãos, eu estou no local de trabalho, aleluias, a porta aqui é de vidro, tem um corredor, tem várias lojas, eu estou aqui na loja onde eu trabalho, e passou um irmão aqui, e eu olhei, aleluias, você viu aí, eu cumprimentei ele, aleluias, glória a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: de imediato não consultei carne nem sangue. Aleluias. Foi o que eu disse na palavra do Senhor no início. Jesus, quando chamou Paulo, ele não perguntou: Paulo, você está em santidade? Você ainda está pecando contra os meus discípulos? Você ainda está me perseguindo? Se você não estiver fazendo isso, agora você pode servir. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo passou para o apóstolo Paulo. Aleluias. Ele não olhou para ele e disse: hoje eu não orei, então hoje eu não vou servir. Hoje eu não vou pregar para aquele gentio que precisa de salvação. Hoje eu não jejuei. Hoje eu não li a palavra, então eu não vou para o culto hoje servir como obreiro. Aleluias. Hoje eu não pequei, hoje eu pequei. Hoje eu falhei, eu caí, eu não vou servir, eu vou ficar sentado lá no fundo da igreja escondido, pois o Senhor não irá me usar. Não é isso o evangelho de Cristo. Aleluias, glória a Deus. Para a gente encerrar esta palavra, para testificar o que o verso 16 diz, que diz assim: revelar seu filho em mim, a fim de que eu certamente o pregasse entre os gentios. De imediato não consultei carne e nem sangue. Então a obra que o Senhor Jesus Cristo quer que você faça é revelar a obra de Cristo na sua vida. Lembre aí agora da onde o Senhor Jesus Cristo te tirou, da onde você está e onde você está hoje. Desse testemunho do que você passou, do que você enfrentou, das perseguições que você, aleluias, teve na sua vida, e fale do que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida. Aleluias, glória a Deus. Este é o primeiro passo que você irá dar como escolhido e separado por Jesus Cristo. E muitos têm distorcido este evangelho. Muitos têm falado que se você não orou, se você não foi obediente, se você não fez obra de caridade, nem pisar o pé na igreja você pode. Muitos estão pregando isso. Arabassuri andalabachou. E através dessa palavra eu profetizo, eu determino
Eu libero sobre a sua vida que os seus olhos irão se abrir por completo, pois o Senhor Jesus Cristo diz no evangelho dele, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, verso 19, que diz assim, o próprio Cristo dizendo para os discípulos dele, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então aqui o próprio Jesus está dando direção para os discípulos dele. Uma vez que você está andando com Jesus, uma vez que você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor Salvador, ele te diz assim, eis que vos dou o poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, ou seja, Satanás e seus demônios. Uma vez que o Senhor Jesus Cristo uma vez que você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele está te dizendo, eu te dou poder e autoridade. Pode ir, meu filho. Aleluia, aleluias, aqui não fala. Cumpra todos os mandamentos. Ore 8 horas por dia. Jejue 8 horas por dia. Tranque no seu quarto. Não peque, não fale. Não peque contra mim. Não fale mal do seu irmão. Se você fizer tudo isso, eu vou te dar poder e autoridade. O Senhor Jesus Cristo não está falando isso. Jesus não está dizendo isso no evangelho dele. Harabassui andalabachou. Será que você está entendendo esta palavra? E eu irei abrir juntamente com você em Marcos, capítulo 16, verso 15. Aleluias. Glória a Deus. Segundo escreveu Marcos, capítulo 16, verso 15. Aleluias. Glória a Deus. Marcos, capítulo 16, verso de número 15. Aleluias. E glória a Deus. Marcos. Aleluias. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz para os discípulos dele, para os apóstolos dele. Eu vou ler o verso 15, mas irei ler o 14 também, para que você não ache que eu estou distorcendo, para que você não saia desta palavra com dúvida. Diz assim, Marcos capítulo 16, 14 e 15, mas o verso principal é o 15. E no 14 diz assim, e finalmente apareceu aos 11, ou seja, aos 11 apóstolos, discípulos que estavam com Cristo, estando eles reclinados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem crido naqueles que já o tinham ressuscitado. Aleluias, glória a Deus. E quantos, vou aproveitar esse versículo para falar algo para você, e quantos até hoje estão, aleluias, desacreditando, tendo incredulidade na obra de Cristo. Por esses dias eu ouvi aqui no meu trabalho que uma pessoa disse que o Senhor Jesus Cristo não irá voltar mais. E eu ouvi, meus irmãos, uma pessoa dizendo que o Senhor Jesus Cristo não irá voltar, porque depois dele ter apanhado tanto na cruz, ter sofrido tanto na cruz, ele não irá voltar para buscar os fiéis. Meu Deus, eu ouvi isso essa semana que passou. Me falaram, chegaram até mim, falaram que não crê que Jesus vai voltar, que ele apanhou muito, ele sofreu muito, ele não irá voltar para buscar a igreja. Aleluias. Mas muitos não têm esse entendimento. Ele veio, foi para isso, para que o propósito de Deus cumprisse na vida dele. E só por você estar aqui nesta palavra, nesta live, aleluias, o propósito do Senhor está se cumprindo, irá cumprir mais ainda na sua vida. Aleluias, glória a Deus. Se você crê nesta palavra, receba em nome de Jesus. Então o verso principal é verso 15, Marcos capítulo 16, verso de número 15, diz assim: E disse-lhes: Ide
por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluias. Glória a Deus. Então foi como eu estava dizendo. Muitos ensinam que para você pregar para as pessoas você tem que ser bom, você tem que cumprir todos os mandamentos. Mas aqui nós lemos em Marcos capítulo 16, verso 15: Ide e pregai a toda criatura. O Senhor Jesus Cristo, antes de dizer isso, ele não disse: vocês estão cumprindo? Vocês oraram hoje? Vocês jejuaram? Vocês deixaram de pecar? Sim, então vai e pregai a toda criatura. Jesus Cristo não disse isso. Jesus Cristo apenas disse: ide e pregai. Ide dar testemunho do que Cristo fez na sua vida. Você tem dado testemunho do que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida? Aleluias. Eu lembro até hoje, quando o Senhor Jesus Cristo me resgatou. Antes de eu me converter, um mês antes ou 2 semanas antes, eu já sentia em largar, em sair da posição que eu estava, usando drogas, sendo pisado pelo diabo, vivendo uma vida de miséria, de escassez. Eu lembro até hoje. E eu estava no último estágio. Eu estava acabado, usando droga, não me reconhecia mais. Os meus familiares estavam vendo que a minha vida estava indo por água abaixo. E perto de acontecer uma tragédia, perto de acontecer uma morte, eu comecei a sentir um aperto no meu coração. Eu comecei a ver como estava minha vida financeira, como estava minha aparência. E aquilo foi criando algo dentro de mim. Foi criando a vontade de largar, de abandonar. Assim que eu tive esse pensamento, essa vontade, passou uma semana, 3 amigos meus morreram. A Rota matou 3 amigos meus. E isso foi mais um combustível para mim ir para a igreja, para buscar a Deus. Foi aí que eu senti vontade de sair, quando eu recebi essa notícia que 3 amigos meus foram mortos. E antes deles serem mortos naquela noite, eu senti vontade de ir até a casa deles para visitar. E eles saíram de carro e foram mortos longe de casa. Mas nesse dia eu não quis ir. Algo estava me impedindo. Foi livramento de Deus, pois o Senhor tinha propósito na minha vida. Mesmo eu usando droga, mesmo eu pecando contra Deus, hoje eu estou aqui, não por intermédio do quanto eu fui bom, mas foi pela graça, foi pelo perdão, foi pelo sangue de Cristo que eu e você está aqui. Aleluias. Glória a Deus. E assim que eu soube da morte dos meus amigos, eu fui para a igreja. O Senhor me tocou. Eu senti as minhas 2 mãos formigando e eu falei tudo para Ele. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Eu disse: Senhor, não quero mais essa vida. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser, eu não quero saber de mais nada. E aí o Senhor Jesus Cristo começou e irá completar a obra dele na minha vida. E eu encerro esta palavra te dizendo: entrega a sua vida. Não olhe para o quanto você deixou de orar, de jejuar, mas olhe para a obra de Cristo. Entregue a chave do seu coração para Cristo, porque você irá ver e contemplar a obra dele na sua vida. E a obra que ele quer que você faça não é orar demais, não é buscar demais. Sim, você tem que orar. Sim, você tem que se fortalecer na palavra, na oração, no jejum. Mas a obra que ele quer que você faça é dar testemunho que ele é o Filho de Deus e dar testemunho do que ele fez na sua vida. Aleluias. Pai, obrigado por esta palavra. Eu apresento a vida de todos que estão aqui, de todos que irão assistir, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, de todos os meus inscritos do meu canal. Alcance essas pessoas, ó Pai, que através dessa palavra tenha, Senhor, cada um deles tenha revelação da obra de Cristo, ó Pai. Que cada um seja curado, liberto e transformado. Pai, que o Senhor conduza cada um
assim como o Senhor está me conduzindo para dar testemunho do teu Filho Jesus Cristo nas nossas vidas, para dar testemunho, ó Pai, do que o Senhor Jesus Cristo tem feito nas nossas vidas, ó Pai, pois o Senhor é fiel para completar a obra que o Senhor iniciou na nossa vida. Ó Pai, eu encerro esta palavra glorificando e exaltando o teu nome. Aleluias e glória a Deus. E eu te espero aqui na próxima live, no próximo conteúdo aqui no meu canal do YouTube. Não deixe de se inscrever, ative os sininhos, aleluias, compartilhe, curta e comenta. E deixa aí nos comentários, eu estou com um grupo de transmissão no Telegram. Escreva aí nos comentários, você que vai assistir essa live, se você quer entrar neste grupo, escreva aí eu quero. Ou se você quer receber pedido, oração via WhatsApp por áudio, deixa o seu WhatsApp aí e eu vou deixar o meu também. Ou você deixa o seu para me mandar mensagem. Melhor, eu vou deixar o meu e você manda mensagem, vai estar aqui nos comentários. Então não deixe de mandar o seu pedido de oração, porque eu estarei orando todos os dias. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.